Machado de Assis foi um dos principais autores brasileiros e suas obras tinham como principais características a ironia, a metalinguagem, a crítica à burguesia e à sociedade de maneira em geral e a ambiguidade. Desde o início da obra, Machado de Assis ressalta o perfil cético e prático do personagem Camilo em relação às coisas do além. Quando faz críticas à inocência de Rita por procurar uma cartomante para a solução de seus problemas e angústias. Porém, ao receber cartas anônimas ameaçando expor o seu relacionamento secreto com Rita, busca amparo e serenidade na cartomancia para acabar com essa situação que o fragiliza, causando-lhe medo, angústia e insegurança. Vencido por esse sentimento, Camilo vai ao encontro com a cartomante, depois de um pedido de Vilela urgente de ir à sua casa, e lá acaba acreditando piamente no veredito das cartas. De volta ao seu objetivo, despreparado de que algo possa acontecer com ele e sua parceira, chega à casa de seu amigo, se deparando com o corpo ensanguentado de Rita, e em pouco tempo é assassinado por Vilela com 2 tiros de revólver, dando fim ao conto. Assim como mostra a obra A Cartomante, em momento de desespero, o ser humano tende a buscar aliviar suas aflições através de consultas com médiuns, cartomantes e afins. Isso ocorre principalmente quando a ciência deixa de satisfazer ou atender a uma necessidade emocional ou física. A fé tem seu valor, mas ela também pode se tornar uma fraqueza, visto que transforma as pessoas em presas fáceis e vulneráveis para os piores tipos de seres humanos, que lucram pelas angústias e incertezas dos demais. A arte de ler e interpretar cartas surgiu na época medieval, quando o homem e o cosmos eram entendidos como extensões um do outro. No prisma medieval, a arte deveria ser baseada nos arquétipos matemáticos para assim conquistar o status de logos divino, sendo capaz de espelhar tudo o que existe, o início e o fim, refletir a verdade de Deus, a natureza e o homem, alcançando por meio da perfeição aritmética a manifestação divina. Uma cartomante é aquela que pratica a cartomância, ou seja, a leitura do baralho comum. Normalmente, a cartomante não estudou o significado individual das cartas. Entretanto, aprendeu naturalmente, através de sua sensibilidade espiritual, a entender a mensagem que as cartas mostram. Já um tarólogo tem um total conhecimento das cartas de tarô. Conhece cada carta e seu significado, tendo em conta a energia do consulente. Para isso, é necessária extrema sensibilidade e agilidade mental. Escolher um baralho que esteja em harmonia com as cartas, sendo unido por uma perfeita alquimia. O grande propósito do baralho é expandir a consciência, e apesar de não ser possível afirmar de fato como era a estrutura do primeiro compêndio de cartas, o tarô de Marselha é considerado o modelo mais próximo da iconografia original. Se você parar para pensar, as personagens do conto se encaixam perfeitamente em cartas do tarô. Por exemplo, a principal questão do conto é o triângulo amoroso entre Rita, Camilo e Vilela. Machado de Assis utiliza um arquétipo clássico, como que é representado na carta Enamorados. Já a cartomante agiu como se soubesse do destino das pessoas, mas na realidade ela agiu como a carta A Roda do Destino, distribuindo a sorte das personagens. Entretanto, Vilela, assim como a carta A Torre, representa uma mensagem negativa, obrigando Camilo a sair da rota que julgava segura e indo a caminho de sua morte. Já Camilo representa o arcano, o louco, impetuoso, com vontade de viver e entusiasmo temporário. Ele vem para quebrar o ciclo completo, se tornando amante de Rita. Rita, assim como o arcano A Força, não deixa que a proteção afetuosa de seu amante anule sua personalidade, ou que se deixe levar por interesses alheios. Ela está disposta a tentar de tudo para manter sua relação com Camilo escondido de Vilela. O autor da obra Machado de Assis representa o arquétipo O Mago, um escritor de enorme profundidade que gostava de construir personagens complexos. Assim como Carlos Drummond de Andrade havia lhe chamado de O Bruxo, percebe-se que ele cuida do destino da sorte das personagens e também das expectativas e frustrações dos leitores. Mas afinal, o que é a mediunidade? A mediunidade não escolhe credo, raça ou condição social. Ela é divina e universal, capaz de produzir um fenômeno de atração magnética e, assim como o imã, consegue captar o campo áurico de uma pessoa que já morreu. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e a estruturação do processo. Para a doutrina espírita, mediunidade não deve ser vista como transe. Mediunidade é a sintonia e a troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Não há perda de consciência, não há anulação, mas sim a soma das experiências das partes envolvidas, trazendo a superação. Mas o que se encaixa no crime de curandeirismo? Bom, de um lado existe a fé na cura a partir das crendices, seitas e religiões, tudo consolidado no direito de liberdade de crença.
Entretanto, há indivíduos que agem claramente de forma ludibriadora, aproveitando-se da fé do povo em ser curado através das mesmas religiões. Simplesmente dizer que você pode curar alguém não é crime, até porque se fosse, todos os médicos estariam presos. Mas dizer ou propagandear que a cura é infalível ou que você possui um meio secreto de curar as pessoas é crime. É aí que entra o charlatanismo. Se a pessoa acredita que seu método irá de fato curar o doente, ela pode estar cometendo um outro crime, o exercício ilegal da medicina. Esse crime é muito mais complexo do que parece, porque ele esbarra na liberdade religiosa. Caso Rita Josiane Batista Machado. A cartomante foi presa em flagrante após exigir R$ 12.000 para realizar um trabalho espírita e ameaçar de morte os clientes caso não pagassem a quantia exigida. Isso demonstra a má-fé da cartomante. O estelionato religioso é quando uma pessoa obtém vantagem financeira de outra mediante uma promessa de alcançar um desejo. Ou seja, utilizar da fé e da crença religiosa para enganar uma pessoa e conseguir dinheiro. O Código Penal determina em seu artigo 171 que é crime obter vantagem ilícita em detrimento alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento, na qual configura o estelionato. Assim, toda fraude com o intuito de receber vantagem econômica em detrimento alheio, como chamados conto do vigário, golpe do bilhete premiado ou golpe do troco, é estelionato religioso. Fernando Ben se apresentava como um médium espírita. Ele ficou famoso em todo o Brasil e alguns países do exterior. Todos acreditavam no suposto médium porque as cartas dele continham informações que, supostamente, só o morto poderia conhecer, como um apelido, uma velha história de família e entre outras coisas. As cartas podiam indicar até mesmo o CPF e RG do parente que iria receber a mensagem do morto. Fernando Ben é suspeito de retirar as informações das redes sociais para colocar em suas cartas psicografadas e foi indiciado por estelionato e denunciação caluniosa. João Teixeira de Faria, ou popularmente chamado como João de Deus, ficou internacionalmente conhecido após ser divulgado por uma apresentadora americana como um médium que canalizava os espíritos de médicos mortos e os usava para realizar curas milagrosas nas pessoas. Por seu trabalho ter sido promovido mundialmente, milhares de pessoas, nacionalmente e internacionalmente, iam visitá-lo em sua casa em Abadiânia, Goiás. Um programa de televisão australiano chamado 60 Minutos, em tradução livre, contou a história da ascética investigação em que uma jornalista fez sobre o enigmático João de Deus em 1998. Tanto o levantamento realizado em 1998 quanto o de 2014 por parte da australiana foram baseados em um ceticismo saudável e permitiu que os espectadores compreendessem os méritos de pontos de vista contrastantes. Enquanto a vítima procurava João de Deus para uma cura, o médium trancava a porta de seu escritório e se aproximava de maneira invasiva, começando com massagens e terminando com atos sexuais. Terminando com atos sexuais não sentidos, alegando que se essa de cura não desse certo, a culpa seria a vítima, mesmo expondo ou não o abuso. Esse é um dos casos de uma mulher de 33 anos que não quis se identificar, que procurou João de Deus porque tinha depressão e síndrome do pânico. Segundo a vítima, o médium começou a sessão tocando em seus seios e ordenando-a que fizesse uma massagem em sua barriga. A partir daí, João de Deus colocou seu pênis para fora, fez com que ela o tocasse para ter conexão mais fortalecida. Mesmo tentando afastar suas mãos, o médium a forçava a continuar com o ato. Contudo, podemos concluir que a obra A Cartomante, de Machado de Assis, é atemporal, pois consegue interligar casos de charlatanismo atuais envolvendo a tarologia, mediunidade e, sobretudo, a cartomância com os do século XIX. O autor não só conseguiu escrever uma obra realista, retratando um triângulo amoroso com um final surpreendente, mas também conseguiu incluir críticas e reflexões sobre os atos gerados pelo desespero e angústia, tendo como única saída a fé.